Como eu falei, essa semana foi uma semana muito especial para nós. Assim, desde o pastor Alberto e a Ruana no Aviva, a Conferência Latino-Americana de Paternidade, sobre o Reino de Deus, que Deus falou por muitas pessoas, evidentemente em especial muito com o apóstolo Luiz Hermínio, que trouxe uma palavra muito forte mesmo. Por isso que eu falei, quando eu falei que lamento, não é ironia não. Deus conhece meu coração, lamento mesmo, você que talvez não tenha se atentado para a importância do que houve. Às vezes você não se atentou. Ah, não, tem tanta coisa na igreja, então eu vou cortar isso aqui. Você não tem noção do que Deus fez aqui, você que não vê. Vocês estão vendendo os DVDs, você pode pegar o DVD, é legal, mas é diferente, está no ambiente. Foi um ambiente de muito mover de Deus, de muita liberação, sabe, de confirmações claras. Algumas pessoas me falaram, pastor, foi tremendo o que Deus fez, foi bom ouvir isso, mas nada diferente do que a gente tem ouvido aqui há muitos anos. Deus só confirmou. Com eloquência, nós não temos, que é do Luiz Hermínio, que é fora do comum. Deus deu uma graça àquele cara para pregar, que é incomum mesmo. Mas todos falaram, pastor, Deus confirmou tudo que ele tem dito para nós aqui há anos seguidos, assim. Então é bom ver esse Espírito se movendo, sabe? Ver o mesmo Espírito atuando. E eu, hoje, nem seria eu que ia pregar. Na verdade, tinha um pregador marcado para hoje, mas a gente conversou, faltou confirmar alguns detalhes, e aprove a Deus até que esse irmão não viesse hoje, não que não fosse benção, mas é que eu entendi que tinha que selar tudo que aconteceu essa semana. E eu, de fato, não tinha preparado a mensagem para hoje, teria um pregador. Mas hoje em casa, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me traga à memória alguma coisa que sirva como uma proteção para toda a unção que o Senhor derramou para nós esses dias. Quantos, honestamente, desde o sábado passado no Aviva, passando essa semana de conferência latino-americana, a conferência apostólica que houve aqui, quantos, sinceramente, que vieram aqui uma dessas noites, foram realmente marcados pela unção de Deus, além de mim? Teve mais alguém? Realmente foi marcada pela unção de Deus? Foi, sabe, vivi experiências muito fortes, gente. Compartilhei com alguns aqui que na quinta-feira, eu tive uma visitação como há muito tempo eu não tinha do Espírito Santo. Foi muito forte. Eu me converti com 11 anos, como muitos irmãos sabem aqui, né? Comecei a pregar com 12 anos. Muito cedo eu comecei a pregar. Mas, na verdade, obrigado, querida. O meu chamado mesmo ministerial foi quando eu tinha cerca de 17 anos de idade. Eu não lembro mais o dia específico, mas coincidência ou não, foi um mês de maio. Há exatamente 30 anos atrás, né? Quando eu tinha 17 anos, num culto na casa da minha mãe. Quando alguém pregou uma palavra simples, e naquela noite eu estava na minha casa, sentado numa cadeira, eu lembro, o púlpito da casa da minha mãe, no ponto de pregação da Assembleia de Deus, o púlpito era uma mesinha, né? E o pregador estava ali, o presbítero Van Clé, ele pregando, e eu estava sentado numa cadeira perto, assim, é um apartamento, a minha mãe morava, um apartamento, uma sala de apartamento, vocês imaginam, aqueles conjuntos habitacionais de Padre Miguel, e havia 50 pessoas para o culto, foi lotado o apartamento, era uma loucura. O banheiro da minha mãe era o banheiro da igreja, os 2 quartos eram sala de criança, a cozinha era cantina, era assim, né? Ficava a gente nas escadas do prédio, e eu sentado ali, esse irmão pregou, e aquele dia, uma pregação simples sobre João 14, eu senti nitidamente como que o dedo de Deus espremeu meu peito e falou, eu estou te chamando hoje. E eu chorei muito aquela noite, chorei muito, muito, já contei isso aqui algumas vezes. Quando acabou aquele culto, o Van Clé me abraçou e falou, cara, Deus te separou hoje, Deus te chamou para o ministério. Eu não sabia o que aquilo significava, mas foi uma noite que eu não consegui dormir aquela noite. Eu fiquei inquieto, eu fui para o meu quarto, eu andava, eu falava, eu chorava, eu falava em línguas, e foi uma noite assim estranha. No dia seguinte eu entendi o meu chamado. Eu não sabia que ia ser pastor, né? Deus fez uma pegadinha comigo. Eu pensei que ia ser um pregador itinerante. E aí mal sabia que ele tinha uma coisa mais pesada para mim, que era pastorear. Pensando que eu falo pelo peso da responsabilidade. E aí foi algo muito forte. E eu sempre fui muito envolvido com o mover do Espírito Santo desde muito novinho. Mas o tempo vai passando, as responsabilidades da igreja, sabe? Só quem de fato preside uma igreja sabe do que é isso. É uma pressão louca, você tem que pensar em muita coisa. Você tem que ser profeta, mas tem que ser também pai, também tem que ser pastor, tem que ser administrador, tem que ser conselheiro conjugal, tem que ser psicólogo, tem que ser apagador de fogueira, de problema que está acontecendo. Então, esse monte de coisa que vai acontecendo vai te deixando muito sério, muito, né, travado. E na quinta-feira eu tive a mesma visitação, a mesma impressão de Deus. Foi muito forte. Eu fiquei com medo do que Deus estava fazendo comigo ali. E aconteceu como aconteceu há 30 anos atrás. Eu literalmente não consegui dormir aquela noite, né? Fomos para casa, eu e o Luiz. Eu falei, cara, vai dormir, que você está cansado, que eu vou orar aqui na sala, que eu não estou bem não. Ele disse, não, eu vou ficar contigo. Ele ficou ali até as 4 da manhã, como ele costuma dizer, chapando. Meu irmão estava chapando os dois, está muito louco.
Foi uma coisa maravilhosa. Mas depois eu vi o que Deus fez aqui na sexta e veio o coração pastoral com a seguinte pergunta: Deus, o que fazer para não perder isso? Porque realmente, alguém vai, pastor, sempre o senhor fala, sempre vou falar. Porque o Espírito Santo é precioso demais para ser confundido com a emoção de um fim de semana. A verdadeira sinalização de que alguém foi cheio do Espírito Santo não é o quanto ele rolou no chão, não é o quanto ele babou, gritou, é o quanto depois daquilo ele vai frutificar com os frutos do reino. É o quanto ele vai amar pessoas, é o quanto ele vai se doar para pessoas, é o quanto ele vai tratar do pobre, do necessitado, é o quanto ele vai buscar o ferido, o abandonado, é o quanto ele vai se doar pelo outro, é o quanto ele vai perdoar o que ele não perdoava, é o quanto ele vai amar quem ele não amava. É aí que de fato vamos perceber que o Espírito Santo nos encheu realmente. E aí eu falei, Deus, hoje eu pensava, Deus, o que a gente pode trazer para a igreja para proteger essa unção? Eu lembrei de uma palavra que Deus me deu há algum tempo, e aqui eu fui colocando algumas coisas a mais essa tarde, que eu chamei essa palavra de o efeito Laodiceia. Quais são os sintomas do efeito Laodiceia na vida da gente, tá? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, 14. Quando você abre Apocalipse 3, 14, por que eu estou falando de buscarmos proteger o que Deus fez? Porque assim, deixa eu falar uma coisa com você. Eu estou já aí há 36 anos servindo o Senhor, desde meus 11 anos de idade. E já passei momentos de muito fervor, momentos não tão fervorosos assim. Já passei momentos que eu cuspia fogo pela boca, que eu olhava para a pessoa, profecia na hora. Já vi momentos que eu respirava o profeta o tempo inteiro. Vi alguém aqui, houve momentos que não foi tão assim, mas em todos esses 36 anos, uma convicção eu tenho. Eu sempre preservei o temor a Deus e o respeito à palavra dele. E sempre, e digo isso na glória do Senhor, não minha, frutifiquei. Sempre vivi uma vida de frutos. De amar quem não me amava, de perdoar quem não merecia perdão, de buscar o perdido, de cuidar do pobre necessitado. É lógico que a unção é necessária, mas se a unção não levar você a mudança real e genuína, é só espetáculo pirotécnico. Então o que eu quero trazer a palavra hoje é que vamos buscar se mover cada vez mais. Amém, irmãos? Amém? Isso é irreversível. Isso não avisa você, meu irmão. Se você não gosta de muito mover, você vai ter que mudar de igreja. Porque esse processo é irreversível. Deus está movendo a igreja. Quero que isso fique bem claro. Nós não vamos ser um museu aqui. Deus está movendo a igreja. Coisas novas vão acontecer. Agora, se isso tudo só produzir emoção e continuar você sendo arrogante, não perdoando quem te feriu, se você cuspir fogo pela boca, se você cair no chão rolando de unção e continuar maltratando teus irmãos, se você continuar cheio do Espírito, como você fala aqui, mas continuar não contribuindo com os pobres necessitados, se você continuar vindo aqui movendo um monte de coisa, não continuar não cuidando de ninguém na igreja, isso não vale nada. Está claro isso, irmãos? Porque emoção, o mundo dá muito melhor do que isso aqui. Os shows, os espetáculos, tem muito mais emoção. Frenesi, no terreiro de Umbanda tem muito mais. O cara cai no chão, baba, rola. Toda manifestação da unção do Espírito Santo só faz sentido se ela produzir frutos. Por isso, a proposta do Aviva foi avivamento que produz fruto. Amém, irmãos? Amém? Então eu tenho que proteger essa unção, porque ela que impulsiona a unção do Espírito Santo, esse mover do Espírito Santo, ele impulsiona, ele potencializa o fruto. Amém? Então eu preciso da unção, mas a unção sem um fruto, o mover sem um fruto, é só barulho. Temos que proteger a unção. Apocalipse 3, quem achou pode dizer amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico,
adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder ouvir a tua voz, de poder entender o que o Senhor está falando para nós nessa noite, Deus. Me permita ter clareza na transmissão dessa mensagem, para que possamos, de forma clara, alcançar os corações aqui. Assim eu oro e creio, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aqui não está nada. Esse é um texto conhecido da maioria dos irmãos. Faz parte das cartas que Jesus escreveu às igrejas da Ásia Menor, região onde hoje é a Turquia. As igrejas que faziam parte do primeiro momento da igreja cristã. E essa é a última carta. A carta Laodiceia é bem peculiar, porque as 7 cartas, elas, como todo o livro de Apocalipse, e como todo o livro profético, você precisa olhar com dois enfoques. Como eu sempre falei aqui, o factual e o subjetivo, o que é simbólico. O fato é que haviam 7 igrejas, uma região conhecida como Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia, como eu falei. Começou a vir, legal. Só aumentar um pouquinho mais o retorno. Um pouquinho só. Então, assim, eram as igrejas que... Tá legal, valeu isso. Eram as igrejas que compunham essa região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Essas igrejas realmente existiam. Essas igrejas realmente agora veio, né? Passavam... Vai ficar forte demais, fica ligado aí. Passavam por um momento de provação, já era o final do primeiro século. Elas começavam já a enfrentar um esfriamento espiritual. Então, Jesus manda que João escreva cartas para essas igrejas. Isso é um fato mesmo. Mas também há uma simbologia do que essas igrejas falam. Então, quem estuda simbologia apocalíptica tem várias aplicabilidades. Primeiro, são 7, porque 7 é o número do pleno, 7 é o número das coisas acabadas, prontas. Então, pode significar toda a igreja, de toda a história da humanidade, em todo lugar do mundo. Você entendeu? Ok? Agora, na teologia dispensacionalista, que estuda dispensações, alguns entendem que cada igreja dessa, que é fato, simbolizava um momento histórico da igreja. Então tem o momento do nascimento da igreja, que é Éfeso, estava cheio de amor, mas estava perdendo o primeiro amor. Tem até o momento da Idade Média, da Reforma, do Avivamento. E para esses que entendem que as 7 cartas apontam para 7 períodos da história da igreja, e Laodiceia, por ser a 7, é o fechamento, então seria o último momento da história da igreja, e é o momento de apostasia, onde Deus chama a uma restauração. Seria então Laodiceia a igreja que convive com a proximidade da volta de Jesus. Amém? Então, só para explicar, mas na verdade, na minha concepção, todas as cartas servem para todas as igrejas, em todo o tempo, e para todos os crentes, porque nós estamos o tempo inteiro vivendo estágios diferentes. E para mim, sem dúvida alguma, essa carta tem muito a ver com o momento que estamos vivendo, como país e como nação, como mundo, na verdade. Alguém escreveu uma carta, não lembro qual foi a fonte que eu peguei isso aqui, que eu achei bem interessante. A pessoa fez parafraseou a carta a Laodiceia e criou a carta de Cristo à igreja brasileira. Foi muito inteligente. Ouça com atenção que ele fala, parafraseando a carta a Laodiceia. Ele fala assim: aos anjos da igreja do Brasil escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, dos quais tu não podes te esconder. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Te gabas de ser protagonista de um grande avivamento, mas não sabes que estás moribundo. Teu avivamento artificial e sensacionalista não me comove, nem tampouco produz transformação na sociedade onde estás inserido.
conheço as tuas obras, as tuas estratégias, o teu marketing, e mesmo que te aches quente, na verdade não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Tua mornidão e apatia já me causam náuseas. Estou a ponto de te vomitar. Tu te achas rico por causa de tuas suntuosas catedrais, como se eu me impressionasse com sua exuberância. Te esqueceste que não habito em templos feitos por mãos? Tu dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Tua riqueza é fruto de extorsão, de manobras políticas, de sacrifícios dos mais pobres, que caem em suas teias por desconhecerem minha palavra. Esqueceste que não quero sacrifícios, e sim misericórdia? Começaste bem, mas te corrompeste. Deixaste de ser igreja para ser empresa. Deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Tirarei o teu alvará e passarás a trabalhar na escuridão e na clandestinidade espiritual. Tenho contra ti que toleras o espírito do consumismo e ainda o estimulas com suas correntes de prosperidade. Tenho-lhe dado tempo para que te arrependas, mas tu não queres te arrepender. Tu não pareces comigo, mas com o mundo. As mãos que tu tens estendido ao Pai em louvor não têm sido estendidas ao próximo em amor. Em vez de buscar me conhecer mais, tu preferes conhecer as profundezas de Satanás, ignorando que eu mesmo o despojei através da minha cruz. Mas tendes no Brasil algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, nem a sua consciência. Estas não se venderam aos modismos doutrinários, mas permanecem fiéis, retendo o que receberam. A estas digo, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sei que habitas no meio da idolatria, superstições, feitiçarias, contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja brasileira. Na verdade, ele fez um compêndio de todas as 7 cartas e resumiu. É uma sentença muito dura, não é verdade? Mas é fácil perceber que essa sentença é verdadeira. Portanto, irmãos, eu quero trazer uma palavra de alerta, aquilo que eu chamo de efeito Laodiceia. O que eu chamo de efeito Laodiceia? É como uma doença que inflama a igreja e rouba da igreja o propósito dela existir. A igreja tem como propósito principal nessa terra implantar o reino de Deus. E ao fazer isso, como é que ela implanta o reino de Deus? Já sei, abrindo templos, cada vez templos maiores, aumentando a nossa densidade populacional, sendo um percentual maior da população. Não. Nós implantamos o reino de Deus quando nós transformamos a sociedade. Amém, irmãos? Posso ouvir amém? Nós transformamos a sociedade e assim implantamos o reino. Se nós aumentamos a quantidade de crentes, se nós aqui na nossa própria realidade, como comunidade evangélica de Mesquita, vivemos o que estamos vivendo, que não é de hoje, há algum tempo, o grande mover do Espírito Santo, vivemos coisas tremendas acontecendo. E se eu, Silfarney, a igreja chamada Silfarney, a igreja chamada Rafael, a igreja chamada Isa, a igreja chamada Almi, a igreja chamada Val, a igreja chamada Pedro, a igreja chamada João, Antônio, Maria, não importa, o indivíduo, se eu não transformar o lugar onde eu estou plantado, eu perco o sentido de ser igreja. Porque ou eu vou transformar, ou eu vou ser formatado pelo modelo desse século. E infelizmente, quando a igreja não consegue transformar, ela é formatada. Quando ela é formatada, o que ela assume? Ela assume a forma do lugar onde ela está plantada. Para Jesus, as igrejas estão para as cidades. Igrejas servem as cidades. Todas as cartas escritas foram para as igrejas em cidades. Amém? Aos Filipenses,
aos Romanos, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, as 7 cartas, Jesus sempre identificou a igreja com a sua cidade. A igreja está em Colossos, a igreja está em Filipos, a igreja está em Tiatira, a igreja está em Laodiceia, a igreja está em Mesquita. Ele olha para uma igreja plantada numa cidade. Eu quero que você entenda, meu irmão, que a igreja ela tem um espírito. Qual o espírito que nós temos? O Espírito Santo. Qual é a nossa missão como igreja? Revelar à sociedade de que espírito somos. Lembra como foi citado aqui algumas vezes dessa semana? Quando Jesus chega em Samaria e que os samaritanos tentam impedir Jesus de entrar na cidade. E que João e Tiago dizem: Senhor, o Senhor quer que nós peçamos que caia fogo do céu sobre eles? E o que ele fala para eles? Vocês não conhecem o meu espírito? O espírito de Jesus tem características muito claras. Se eu sou igreja, eu tenho que manifestar ao mundo qual é o espírito que eu tenho. Amém, irmãos? Espírito é essência. Espírito é a essência. Eu tenho que mostrar para o mundo qual é a minha essência, qual é o meu espírito. E o meu espírito deve ser o espírito do Senhor. As características dele têm que ser manifestadas. Não estou falando de comportamento. Eu não falo mais palavrão. Que bom que não falo, não deve falar mesmo não. Eu não bebo, nem fumo, nem cheiro. Eu não uso roupas sensuais. Tudo isso é necessário. Mas o espírito é manifestado no caráter, nos relacionamentos, nas relações interpessoais, nos tratamentos, nas pessoas com quem eu negocio, com quem eu fecho negócio, com quem eu faço acordos, no meu casamento, na educação dos meus filhos. Ali eu vou revelar para as pessoas de que espírito eu sou. Qual o espírito que eu estou revelando às pessoas? Porque assim como eu, como igreja, preciso revelar ao mundo o Espírito de Deus, o mundo nos revela o seu Espírito. E cada região do mundo tem características específicas. Lembra o estado de Gadara? Quando aquele endemoniado gadareno, antes de ser liberto por Jesus, os demônios clamaram a Jesus: permita-nos ficar aqui, nessa região. E Jesus permitiu, para nos ensinar que regiões no mundo inteiro são dominadas por espíritos demoníacos específicos. Toda cidade tem características. E quando eu não consigo, como igreja, influenciar as pessoas pelo espírito que há em mim, esse espírito da cidade vai começar a me formatar e me influenciar. Você entende isso? Você está entendendo? Você pode dizer amém? Eu estou falando de nós como indivíduos, mas também de nós como igreja. A igreja começa ou influencia a sociedade, ou ela é influenciada pela sociedade e se formata ao modelo que a sociedade quer trazer. No caso da carta a Laodiceia, você vai perceber algumas características dessa cidade. No versículo 15 a 17, estamos em Apocalipse 3, versículos 15 a 17, quando Jesus fala da igreja, ele está falando também da cidade. Ele fala assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim que você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Jesus está falando da igreja. Uma igreja que não era fria nem quente, era morna. E por isso ele vomitaria aquela igreja. Uma igreja que achava que era muito rica, mas era pobre, cega, miserável e nu. Portanto, essa igreja era uma igreja pobre, era uma igreja cega, não enxergava, era uma igreja que estava nua. Era uma igreja que achava que era quente, mas era morna. Ele, na verdade, está falando da própria cidade de Laodiceia. Por que eu estou dizendo isso? Laodiceia, a própria cidade de Laodiceia, carregava no seu DNA esse orgulho. Era uma cidade arrogante, uma cidade muito rica. Quando ele fala, por exemplo, de eu não preciso de nada, não tenho falta de nada, está falando de alguém que não sabe conviver com interdependência. Quem nesse mundo pode falar: eu não preciso de nada de ninguém? Deixa o lixeiro fazerem greve de uma semana. Todos nós precisamos um dos outros, mais rico que você seja. Mas o espírito de interdependência, de arrogância, diz: eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. O que ele está falando para a igreja de Laodiceia era a realidade da cidade. Assim era Laodiceia. Por exemplo,
Ele fala, você é morna. Um detalhe interessante sobre Laodiceia. Laodiceia cresceu muito rápido, mas não foi possível ter água potável para abastecer toda a população, por causa do crescimento rápido demais no primeiro século. Sabe qual foi a solução? Ele importou água por um aqueduto que vinha de uma cidade vizinha chamada Denizili. Denizili era uma cidade com muitas fontes termais. Então eles botaram um aqueduto de Laodiceia até Denizili, escoavam a água de lá. Só que a água que era térmica, quente, que vinha de fontes termais, não conseguia, no percurso entre Denizili e Laodiceia, esfriar, e a água chegava morna. Então era comum os moradores de Laodiceia sofrerem de náuseas, ânsia de vômito, por causa da água morna. Por isso ele fala, porque você é morna, eu vou te vomitar da minha boca. Você percebe uma característica da cidade, ele traz para a igreja. Ele está dizendo, assim como as águas que vocês bebem são mornas e causam náuseas, vocês são mornos comigo e também me causam náuseas. Uma igreja morna causa náuseas em Deus. Mornidão fala de apatia, de insensibilidade. Quando uma igreja ela está apática, ela está insensível, ela enoja o Espírito Santo, sabe? Crentes que vão ficando religiosos com o passar do tempo, guardam preceitos, guardam leis. Você percebe que essa igreja não deixou de ter obras. Ele fala, eu conheço as tuas obras. Só que você é morno. Ter obras sem sensibilidade, sem intimidade com o Espírito Santo, gera mornidão. Eu estive pesquisando essa palavra, obra, porque eu sempre liguei a palavra obra ao poesia do grego, até lembrando do livro que eu ganhei da Eliane, nunca esqueci, né? Qual é a tua obra? Poesia do grego quer dizer uma obra agradável, uma obra artística. E nesse texto bíblico, a palavra usada aqui não foi poesia, foi argot. Argot quer dizer um trabalho árduo e cansativo. Então ele falou, eu conheço o seu trabalho que é árduo e cansativo. Porque quando você não tem prazer no que você faz, você não ama o que você faz, aquilo é árduo e cansativo. E quantos de nós somos assim, fazemos coisas para Deus, mas para nós é um peso, é um fardo, é um desgaste. E a gente vai fazendo as coisas e ficando insensível ao mais simples. Fazendo as coisas e não percebendo a alegria de um novo na fé, que está começando a caminhar, cometendo os erros, mas tentando acertar. Fazendo as coisas para Deus, mas perdendo misericórdia por aquele que é fraco na fé. Você entende isso? Insensibilidade. Esse espírito de ativismo, sem coração, sem relacionamento, enoja Deus. Dá náuseas em Deus. Ele pode nos vomitar. Ele fala que essa igreja é uma igreja que se dizia, eu sou rica e não tenho falta de nada. Laodiceia sofreu muito por causa da sua arrogância. Lá em Laodiceia existia o primeiro grande banco, o primeiro grande lugar de investimento financeiro com empréstimos a juros na cultura grega. Era uma cidade que tinha uma instituição bancária muito rica. No ano 60 depois de Cristo houve um grande terremoto, onde as cidades próximas foram afetadas, inclusive Laodiceia, e Colossos também em Filipos. Laodiceia foi a única cidade que rejeitou a ajuda de Roma. Ela se restaurou sozinha, porque ele dizia, não preciso da ajuda de ninguém. Esse era o espírito de Laodiceia. E esse espírito veio para a igreja de Laodiceia. Uma igreja que se sentia rica. Você entende? Eu não preciso de nada. Irmão, isso é algo muito sério. Por isso que parece piegas que eu vou dizer, mas você vê aquelas histórias das igrejinhas na África, no Oriente Médio, aquele povo bem pobre que canta, que celebra, que adora, porque eles não têm nada, eles só têm Deus. Caminham quilômetros a pé para um culto. E quando chegam no culto, não tem banco para sentar, não tem conforto, mosquito picando, o pregador não tem cultura nenhuma, o culto dura 3, 4 horas, ninguém tem pressa, nós agora ficamos ricos. Se o carro não está bom, não vem para a igreja. Se o clima não está legal, não vem para a igreja. Eu não posso mais cuidar das coisas simples. Eu não tenho mais tempo para limpar o chão da igreja. Se for preciso, eu não tenho mais tempo para cuidar do menor da igreja, porque agora eu sou muito importante. E o pior disso, esse espírito passou para as questões espirituais. Honestamente, para fazer uma igreja ser cheia
e muito movimentada, nem do Espírito Santo você precisa mais. Sabendo investir de forma correta em marketing, em publicidade, chamando as pessoas corretas para administrar, a igreja vai estar sempre cheia. E vai ter barulho pra caramba. Somar as pessoas certas, para mexer com emoção, com as músicas específicas, há um grande movimento, as pessoas se alegram, mas não há fruto do Espírito, porque nada, nenhum movimento humano substitui o que o Espírito Santo gera no coração de um homem. Você pode dizer amém, meu irmão? Nós, igreja brasileira, abrimos mão do Espírito Santo pela nossa autossuficiência. Eu sou rico, eu não preciso mais. Esses dias aqui, num dos dias, o Marcos lembrou, né, do Daniel Berg, na Vingas, foi um dos dias da conferência. Eu fiquei pensando nisso, sabe? A gente zomba o tempo inteiro desses irmãos aí que foram radicais demais, mas a verdade é que houve um tempo que esse povo não tinha nada, gente, não tinha cultura, não tinha recurso, igrejas acanhadas, pequenas, homens pobres, sem cultura, mas cheios do Espírito Santo, que oravam a noite inteira, que oravam o dia inteiro, viam na dependência total do Espírito Santo. Hoje não, eu também como pastor, tenho uma tecnologia, tenho uma internet, posso pesquisar, posso buscar a melhor palavra, comprar tudo que é tipo de Bíblia com comentário. Eu nem preciso mais buscar a revelação de Deus, porque os comentaristas fazem isso para mim. Eu compro as melhores Bíblias e tenho lá os comentários ideais. E nós fomos abrindo mão do Espírito Santo. Que desgraça é essa? Que desgraça é essa? Ele fala para aquela igreja, você está nua. Sabe por que ele disse isso? Porque outro orgulho que Laodiceia tinha era a sua lã negra. Laodiceia produzia uma lã negra de ovelhas que eles mesmos criavam nos seus currais. É um dos poucos lugares do mundo que tinha lã negra. Isso é um orgulho para eles. Jesus falou, pois mesmo com a sua lã negra, você para mim está nua. Outra coisa, eles se orgulhavam, lá foi um dos primeiros centros oftalmológicos do mundo. Eles produziam um colírio que curava a catarata. Jesus falou, vocês estão cegos. Os irmãos entendem isso? Jesus está falando das características de Laodiceia e trazendo para as características da igreja. A pergunta é, quantas características de mesquita eu tenho em mim? Ruins. Quantas características ruins da Baixada Fluminense eu manifesto na minha vida? Quantas características desse estado do Rio de Janeiro ruins eu manifesto na minha vida? Quantas características ruins do Brasil eu manifesto na minha vida? Porque há muita coisa boa da nossa cultura, você concorda? Há muita coisa boa na cultura brasileira. Essa alegria, essa espontaneidade, essa versatilidade, essa capacidade de inovar, de criar em cima da hora, essa capacidade de flexibilizar. Isso é do brasileiro, gente. Eu estava ouvindo, acho que comentei isso aqui na rádio, uma representante do governo francês, convidando brasileiros para ir para a França, principalmente para Quebec. E ela falava, nosso principal motivo é que os brasileiros não vivem em guetos, eles facilmente se envolvem com outras culturas, eles se misturam. Ela disse, os brasileiros, eles são versáteis, eles são criativos, eles são flexíveis, eles conseguem se adaptar às culturas. Isso é uma coisa muito boa em nós, é maravilhoso isso, irmãos. Mas a corrupção não é a cultura do céu. A impunidade não é a cultura do céu. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A mentira não é cultura do céu. O jeitinho brasileiro não é cultura do céu. Quantas características do espírito maligno que domina o Brasil se manifestam na minha vida como crente? Quantas características do espírito maligno que governa o estado do Rio de Janeiro? Qual é a marca principal maligna do Rio de Janeiro? Sensualidade. Você conversa com as pessoas lá fora, falou Rio de Janeiro, a mulata, bumbum, carnaval. É o que eles falam. A gente se diverte, acha isso engraçado. Para eles nós somos um lugar de prostituição. Barata e fácil. A sensualidade é uma marca forte das mulheres do Rio de Janeiro. E quantas cristãs manifestam isso? São sensuais. A Baixada Fluminense, incluindo Mesquita, entre as muitas características. O que há, por exemplo, em Mesquita, você percebe característica ruim, maligna? Por exemplo, a falta de cuidado pelas coisas. Como nunca recebemos nada de bom, que vem, te quebra, destrói patrimônio público. Destrói tudo que é tipo de lazer construído, nós vamos lá e destruímos. É uma cultura do morador da Baixada, destruir, quebrar. As ruas são sujas, não é verdade? Quantas vezes você teve vergonha? Eu tive vergonha de caminhar com alguns amigos que vêm de fora, nas ruas de Nova Iguaçu, pela sujeira. E quem joga a sujeira no chão? Demônio, somos nós. Você é crente, eu crente. E acaba de pau picolé, joga o papel no chão. Que joga lixo em qualquer lugar.
Nós somos responsáveis por isso. Porque é o espírito da região, gente, sujeira. Uma marca forte em Mesquita. Baixíssima autoestima. Menos-valia. Mesquita não vale nada. Um lugar de injustiça. Desde os jacutingas que foram assassinados aqui, dizimados no século XVI. E como é que a gente confirma esse espírito quando eu e você votamos em políticos safados, pilantras, só porque botam uma laje na sua casa, só porque promete um emprego para você na prefeitura sem você trabalhar, ganhar salário sem trabalhar. Aí para ganhar esse emprego você vota no pior político que existe, só para perpetuar a iniquidade. Nós estamos absorvendo o espírito da cidade quando fazemos isso, e não adianta falar em línguas, profetizar, cair no chão, babar e chorar, se não mudar a estrutura interna. Você pode dizer amém, meu irmão? Eu vou continuar insistindo nisso. Eu quero o poder do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo nos mova aqui. Eu quero que pessoas caiam no chão. Mas eu quero mais que tudo que seja cultos quietos, calados. Mas que você saia daqui mudado e transformado. E transforme essa cidade. Chore, quere balabás. Muito mais do que cultos cheios de gente aqui. Eu quero gente cheia de Deus que vai transformar essa cidade. Que não vai jogar lixo no chão. Que não vai ser irresponsável, que não vai ser injusto, que não vai aceitar propina, que não vai oferecer propina, que não vai oferecer o seu corpo à sensualidade, que não vai transar com qualquer um, que não vai aceitar mentira, que não vai aceitar suborno, que não vai aceitar iniquidade. Isso é que espera de fato que seja fruto de um avivamento genuíno. Você pode dizer amém, meu irmão? O que é que eu faço então para preservar? Porque uma coisa é certa, irmãos. Uma coisa é certa. Eu não tenho a menor dúvida, que o Espírito Santo, nesses últimos meses, tem nos visitado de forma sobrenatural. Alguém crê nisso junto comigo? Vocês não creem, não, gente. Não é possível fazer uma pergunta dessa. Vocês creem que o Espírito Santo nos visitou de forma sobrenatural nesses dias? Eu creio mesmo. Tem havido coisas estranhas acontecendo aqui. Agora, meus irmãos, isso foi mentira? Não, foi genuíno. Eu creio que foi genuíno. Eu creio que esses meninos têm sido cheios do Espírito Santo realmente. Eu creio que as gerações estão se misturando nessa hora. Está vindo uma transição geracional clara. Eu tenho plena convicção que a nossa igreja está antenada, ligada com o que o Espírito Santo está falando no mundo inteiro, irmãos. Cada vez que eu ouço coisas como essa, tenho convicção disso. Agora, por que isso escoa? Por que isso vai embora? O que fazer para não perder que Deus derramou para nós nesses dias? Quando Jesus apontou para Laodiceia todo o mal que ela vivia, ele deu alguns conselhos depois. Eu acho que vale a pena ouvir o conselho de Jesus, amém? No versículo 18, ele aconselha: compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Compre roupa branca para cobrir a tua nudez, e compre colírio para que vejas. Você percebeu que ele não falou busque, pegue, receba, ele falou compre. Você entendeu bem isso aqui? Ele não falou busque, pegue, receba, ele falou compre. Para que a unção que ele derramou sobre nós, que veio dele, amém? Permaneça e não se perca. Vai ser necessário algumas ações específicas nossas. Vocês entendem isso? Eu vou ter que tomar algumas ações claras. E essas ações têm a ver com comprar. Tem um preço. Você foi salvo pela graça. Mas viver os princípios de Deus tem um preço. As pessoas querem até a unção do Espírito Santo, serem cheios da visitação do Espírito. As pessoas, para ser mais específico, até querem a visitação do Espírito Santo. Porque elas não suportam o relacionamento com o Espírito Santo. Porque a visitação com o Espírito Santo é como um orgasmo. É um prazer louco. Verdade. O que você vive aqui é um orgasmo. Sem medo de errar, aí, pessoa que estuda mais a mente humana, um dia eu ainda pretendo entender bem disso mesmo. Porque a impressão que eu tenho é que nos nossos cérebros, neurônios, não sei se a Cláudia estuda um pouco sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que deve ser algo muito parecido com o que acontece com a droga, por exemplo. A sensação bioquímica, física no corpo da gente. Você fica chapado, você fica louco, você é física, você entende o que eu estou falando, por favor, não misture as coisas. Fisicamente, porque nós somos corpo, alma e espírito, alma e corpo está ligado.
É uma satisfação, uma realização, um prazer. Esse prazer é bom demais, gente. Aí tem gente que vai ficar chapando o tempo inteiro. Eu quero me drogar, eu quero outra veia, eu quero outro pico. Aí o cara quer, aí vem, aí fica chapadão, dura. Aí sai daqui, pecado, 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 pecado. Aí vem encher de novo, aí sai daqui, insensibilidade, falta de perdão. Aí chapa, aí depois maltrata os outros, e maltrata a família. Aí volta para cá, e vai ficar assim o tempo inteiro. Até morrer de uma overdose. O que Deus convidou você? O momento da visitação do Espírito Santo, que eu creio nisso, desse mover, usar um termo mais atual do Espírito Santo, é gostoso demais, gente. Agora o que ele quer é um relacionamento. Para o relacionamento você tem que pagar um preço. Tem que comprar. Aí isso custa. Pare de ficar de transas com Deus. Para de ficar de barato com Deus. Ele quer que você até fique chapado, fique doidão, se for o caso, como o Luiz falou várias vezes aqui, mas que isso produza um relacionamento para a vida toda. Você entende isso? Amém, meus irmãos? Amém, meus jovens? Amém? Como? Primeiro, compre ouro refinado no fogo. Essa igreja dizia, eu sou rica, eu tenho tudo, não tenho falta de nada. Ele falou, não, você é pobre, você é miserável. Ouro, na Bíblia, simboliza a glória de Deus. Todos os utensílios do templo eram cobertos com ouro. Eu preciso comprar a glória de Deus. Agora, como comprar a glória de Deus? Como é que se compra a glória de Deus? Como se compra a glória de Deus? Você sabe como se compra? A única forma de comprar a glória de Deus é você mesmo se oferecendo como moeda. Você entende isso? A única forma de comprar a glória de Deus é você mesmo se oferecendo como moeda. Não tem jeito. Você se entrega totalmente e recebe a glória. Porque ninguém verá a glória do Senhor, ele falou para Moisés, e permanecerá vivo. Quando a glória de Deus te inunda, você tem que morrer, para que a glória viva em você. Você entende isso? E o que é a glória? O barulho. Será que a glória de Deus é o que aconteceu aqui nesse fim de semana? Vocês acham que é isso? Você acha que a glória de Deus é aquele grande barulho que aconteceu aqui com o Luiz Hermínio, nossos cultos, hoje mesmo aqui? Você viu o que aconteceu aqui hoje? Gente chorando, vindo aqui à frente, em cima de uma palavra profética, que estava com o espírito de morte. Você acha que isso é a glória de Deus? Quantos acham que era a glória de Deus isso? Honestamente. Isso é a manifestação da glória. Uma das formas da glória se manifestar. Isso não é a glória. Moisés perguntou, Senhor, eu quero ver a tua glória. Lembra disso? E ele falou, meu filho, ninguém viu a minha glória e permaneceu vivo. Eu vou te mostrar a minha face. A glória de Deus, na verdade, é Ele mesmo. É a face dele. A glória de Deus é a face dele. Agora, depois que ele diz isso, ele fala para Moisés, em vez de falar que eu vou te mostrar a minha face, ele fala, vou passar e você vai conhecer a minha misericórdia. Você sabe aonde mais a glória de Deus se revelou na história da humanidade? Na cruz. Porque a glória de Deus é a misericórdia dele. Você entende isso? Ali, aquele rosto transfigurado, aquele rosto inchado pelo martírio da cruz, aquele corpo mutilado pelo sofrimento da cruz, era a glória de Deus. Por quê? Porque ali toda a humanidade foi resgatada do pecado. Glória de Deus é a misericórdia dele. Se eu quero a glória de Deus, eu quero ser alguém que vai manifestar a misericórdia dele. Você entende isso? Eu não acredito em alguém que se diz cheio da glória de Deus e menospreza os pobres. Eu não acredito em alguém que se diz cheio da glória de Deus e não ama os perdidos. Enquanto, para mim e para você, preste atenção nisso, crente, evangélico,
protestante, pentecostal, ouça isso. Enquanto para mim e para você for normal uma criança vender bala no sinal de trânsito, mas não sabemos o que é glória de Deus ainda. Enquanto para mim e para você for normal a impunidade que acontece desde que eu levo vantagem, eu não conheci ainda o que é glória de Deus. Você entende isso? Tudo mais aqui é manifestação da glória dele. Agora, a glória de Deus, ela tem um preço muito caro, que é eu estar disposto a morrer por ela. Como é que uma geração como essa pode pedir glória de Deus se não está disposto a morrer por ela? Aí eu vou ficar vivendo só de manifestações da glória, não da própria glória, habitando em mim. Você entende? Você está entendendo isso, meu irmão? Há alguém aqui entendendo, irmãos? A glória me mata. A glória acaba com os meus planos. Porque a glória, ela literalmente pode matar a gente. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, sabe por que isso aconteceu? Porque a glória de Deus, como uma vez falou o pastor Sérgio Elias, ela funciona como o sol. O sol, em um pote de manteiga congelado, o que ele faz com o pote de manteiga congelado? Com a manteiga congelada diante do sol, o que faz com ele? O que acontece com a manteiga, gente? O que ela faz com um concreto quando está ainda molinho? O que o sol faz com concreto molinho? Você entende isso? A sua reação à glória revela a tua essência. Faraó só endureceu o coração, e Deus endureceu o coração, porque Deus revelou a glória para ele. Essa geração está cada vez endurecendo mais o coração, quanto mais a glória vem. Quanto mais a glória se manifesta, e mais você rejeita essa glória, mais teu coração fica endurecido. Cuidado com isso. Por isso eu amo a visitação, mas essa visitação pode ser para a nossa própria morte. Que quanto mais Deus nos visita, nós somos cheios, no dia seguinte, voltamos a ter uma vida irresponsável, nosso coração vai fechando, até o momento que a glória não consegue mais penetrar. Você entende isso? Então permita-se ser derretido pelo Espírito Santo hoje. Esteja pronto a morrer, tuas razões, tuas convicções, teus argumentos. Você entende isso? Compre essa glória hoje. Compre também, diz ele, de mim, uma roupa branca, para que esconda a vergonha da tua nudez. Irmãos, roupa branca fala de santidade. Deixa eu falar uma coisa com vocês, queridos. Deus nunca negociou santidade. Deus é santo. É necessário que uma igreja que queira guardar e proteger essa unção, vista as vestes de santidade. Você entende isso? Na parábola do filho, das bodas do filho, em Mateus 22, né? Vocês conhecem a história, não precisa ler agora. Em Mateus 22, há uma grande festa montada e o rei diz: chame os convidados. E os convidados não vêm. Então tragam quem vocês encontrarem na rua. Então diz que os servos do rei trouxeram pessoas boas e más. E encheram a festa do rei de pessoas boas e más. Assim é a graça, amém, gente? Você entende isso? A graça é assim. Aqui está cercado de gente boa e gente má. Mas no meio da festa, houve um momento que o rei, o dono da festa, caminhou entre a festa e achou alguém que não estava com as vestes da festa. O que vai definir se você vai preservar ou não essa glória, não é se você é bom ou você é mau, mas se você está disposto a vestir as vestes do rei. Você entende isso? Do que ele está falando? De mudança de caráter. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa contigo. Quando o rei começa a trocar as nossas vestes, há muita dor. Todos nós, todos aqui, todos nós entramos nesse ambiente de Deus, imundos. Já teve a chance de cuidar de um mendigo fedendo? De tentar tirar as roupas de um mendigo que a roupa grudou nele? Quem já fez isso? Como já fiz algumas vezes, sabe do que eu estou falando. Como é que isso dói na pessoa? A roupa gruda na sujeira, gruda na imundície, dói. Dar banho a alguém que não toma banho há meses, você não tem noção da dor que essa pessoa sente. Agora, quantas gerações de iniquidade nós vivemos quando a graça vem sobre nós? A graça nos acolhe. Mas o tratamento de Deus, para trocar as nossas vestes,
é extremamente doloroso. Aí sabe o que fazemos? Eu aceito a graça de Deus, mas eu quero ficar aqui com as mesmas vestes. Deixa eu falar uma coisa contigo. Não sou eu que defino isso, não é o pastor que define, mas tem um momento que o dono da festa vai e acerta as contas. Você entende o que eu estou falando? Então, por favor, meu irmão, compre roupas brancas. Ofereça a sua imundície para ele e fale: Deus, me vista do novo homem, mesmo que isso me machuque. Não fuja mais do processo de Deus. Há pessoas sentadas nessas cadeiras aqui hoje, que algumas vezes pararam. Quando o Espírito Santo começa a tratar, quando o Espírito Santo começa a atingir o seu espírito, quando começa a haver uma purificação de Deus, você vai embora. Pare de fugir. Pare de correr, no amor de Deus. Porque o ouro, como diz anteriormente, é refinado no fogo. A glória de Deus é refinada no sofrimento, na dor. O tratamento de Deus é doloroso, sim. Pare de fugir disso, em nome de Jesus. Quantos anos vai ser assim? Você começa a ficar bem, quando Deus começa a tratar, você vai embora. E finalmente, compre colírio, para que enxergues. O colírio de Deus, ele cura os nossos olhos. Nós vimos aqui numa das pregações, não sei se foi do próprio Luiz Hermínio mesmo, do pastor Vitor, não lembro agora, lembrando o cego de Betsaída, que quando o Senhor cuspiu no chão e untou os seus olhos, ele disse: está vendo alguma coisa? Vejo as pessoas andando como árvores. O processo não acabou ali. Ele tocou novamente nos olhos do cego, e ele viu tudo claramente. Meu amado, Deus quer tocar os teus olhos hoje. Ele quer ungir os teus olhos hoje, para que você enxergue quem de fato você é e quem você é em Deus. Você entende isso? Para que você comece a enxergar as pessoas como pessoas realmente, para que a glória de Deus se manifeste. E finalmente, versículo 20. Para nós encerrarmos essa palavra. Depois do conselho que ele dá, ele fala no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. De novo, o Espírito Santo fala de algo que ele tem falado muito nessa igreja. O convite dele é para sentar-se à mesa da intimidade. Há uma unção proposta para essa igreja, gente. Deus tem derramado coisas sobrenaturais sobre nós. Deus está disposto a usar essa igreja como instrumento de transformação dessa sociedade. Quando eu falo dessa igreja, eu falo de mim e de você. Mas eu preciso entender de uma vez por todas que eu não posso me conformar em viver de momentos de êxtase. Que os êxtases da minha vida sejam apenas a manifestação da minha vida com Ele. Amém? Que eu chore, eu pule, grite aqui, não porque eu estou me alimentando de vez em quando, é só manifestação do que eu vivo, da minha vida de oração, de comunhão, de amor perdido, de santidade. E eu venho para cá e eu celebro tudo isso junto. Que não seja só um espasmo de um momento, que eu fique, foi muito bom, eu tremi no chão. Ok, e depois? Quais foram os frutos disso? Agora, se você, meu irmão, viveu momentos assim com Deus já, ou agora, há tempos atrás, e isso escoou pelos dedos, Ele está te fazendo um convite. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, e mais na frente ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.